Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem está vendo o vídeo agora. Nós estamos aqui na comunidade Gênesis, hoje é o último dia do curso de elétrica. A gente vai estar recapitulando as matérias que foi dado e a gente vai estar entregando no final o certificado para cada um que participou do curso com a gente aqui, tá bom? Então fica com a gente. Nosso canal é o NS Mundo Elétrico no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que é muito importante para a gente. E a gente tem o apoio da FIC Materiais Elétricos. A FIC fica em Guarulhos, Rua Padre João Álvares, número 608, na Vila Galvão. Vai lá, procura um vendedor, que eles são bem instruídos, vai te dar uma dica do que você precisa e nessa dica você acaba economizando. Porque as nossas aulas, todas as nossas dicas, em primeiro lugar, a segurança e a economia para o cliente. Tá bom, pessoal? Então acompanhe nosso curso daqui por diante. Boa noite a todos. Boa noite. Então, pessoal, a gente vai dar uma recapitulada de tudo que a gente passou nesse período. Eu queria que cada um pegasse uma folha dessa aqui, ó. Pega uma, passa ela, tá bom? O que sobrar você se devolve. Vai passando e depois me devolve o que sobrar. E eu vou estar passando para vocês aqui, ó, um quadro de distribuição, um quadro simples, que a gente já falou sobre isso, e uma instalação da casa aqui, tá bom? Então vocês vão acompanhar aí vocês vão acompanhar pelo desenho de vocês, tá bom? Vamos pegar o caderno de vocês aí. A primeira aula nossa, o que nós falamos aqui? Sobre a eletricidade. Tensão, volts, potência, amperes, frequência. Tá, nós falamos sobre tensão, potência, corrente, frequência. tá, nós falamos sobre a tensão, que é o volts, né? Isso. Volts. Aí falamos sobre potência, que é em watts. E a corrente, que é em ampere. Esse daqui é o princípio da elétrica, pessoal. Então, você vai lá numa tomada, vou fazer uma aula prática aqui. Você coloca o seu aparelho aqui na tomada, eu vou passar para vocês sobre o voltímetro também. Quanto está dando? 119 volts. Então, 119 volts, tá bom? Essa aqui é a voltagem que está na tomada. 129 volts. Se eu ligar um chuveiro que ele tem lá 5.500 watts, ligado em 220 volts, ele vai gerar uma carga. Essa carga vai dar 25 amperes. Então, se eu for lá no fio do chuveiro e fizer isso aqui, ó, colocar aqui, ó, amperagem, ele vai marcar aqui para mim 25 amperes, certo? Então, a unidade de medida da corrente é o ampere, tá bom? Que foi passado para vocês. Nós estamos só recapitulando, que vocês já viram tudo nessa aula. Se tiver alguma dúvida, a gente vai... Pode perguntar. Sobre a motivo sobre o amperímetro, aquele que você fez agora, o alicate, ele mede só amperagem. Eu vou falar para vocês desse alicate aqui no final, tá? Eu vou passar para vocês sobre um voltímetro, sobre o alicate amperímetro voltímetro, tá? E aí eu vou passar para vocês isso daí. Então a gente vai estar recapitulando no final, eu vou passar para vocês, tá bom? Então nós falamos sobre voltagem, 110, 220, falamos sobre a potência, que a potência é o que vem no aparelho ali, tantos watts, tá? Potência não é volts, volts não é potência, cada um tem seu lugar, tá bom? 110 vezes 20 é volts, é a tensão. Potência instalada é o que é a força que o aparelho vai ter, tá bom? No caso, se for motor, é cavalos. Já ouviram falar? Sim. Ah, tantos cavalos. Né? Por quê? Ele se baseia no cavalo realmente. Então, assim,
um cavalo de potência, ele tem ali mais ou menos 730 watts de potência, tá? Então aqui a corrente, no caso, seria a amperada, tá? Isso aqui é só para passar para você. Então uma coisa que eu não passei para vocês, que é interessante, o CV. CV, tá? Ou HP, tá? É a mesma coisa. Um CV é um cavalo de potência. Um HP é um horsepower. Horsepower é um cavalo em inglês. Horsepower, cavalo vapor, tá bom? E aqui, ó, um CV é um cavalo vapor. E aqui é em inglês. É a mesma coisa. Um CV, eu não vou falar exato aqui, mas é mais ou menos 730 watts, tá bom? Normalmente quando eu vou fazer cálculo de motor, eu coloco... Um CV é um cavalo vapor. CV, cavalo vapor. E um HP é um horsepower, que é um cavalo vapor também em inglês. É a mesma coisa. Tem motor que vem HP, tem motor que vem CV. Então um CV ou um HP, ele tem ali na média de 730 watts. Quando eu vou fazer cálculo de motor, eu arredondo para 750. Tá? 750 watts. 730. 750. 730 e pouquinhos. Eu arredondo para 750 porque aí eu tenho uma sobra, entendeu? Eu coloco 750 watts porque eu tenho uma sobra. Então eu tenho um motor de 2 cavalos a 750 watts, vai dar 1.500 watts. Do lugar de 220 eu tenho uma carga. Então eu arredondo, porque ele vai dar menos, certo? Se eu arredondo para mais, eu tenho uma sobra. Eu vou usar um fio melhor. Eu sempre arredondo um pouquinho para mais. Mas é 730 em alguma coisa. Depois eu vou até pesquisar redondo, mas é 734, alguma coisa assim. Tá? Um cavalo de potência. E um cavalo de potência, ele é medido, é como se fosse um cavalo mesmo. Por isso que o cavalo é um animal de força, né? O cavalo é engraçado porque, assim, o ser humano, nós também temos uma potência. Todo mundo aqui tem uma potência. Por isso que às vezes você vai fazer um teste de potência, é um VO2 max, que chama. Eu já fiz esse teste. Então, assim, você fala um cavalo. Cavalo é pouca coisa, né? Um cavalo. Só que, assim, o ser humano... Se você pegar um homem que dê 500 watts de potência, ele é muito forte, entendeu? Muito forte. Porque eu fiz um teste e esse teste você tinha que atingir 350 watts. É muito duro, só que eles não falavam quanto você tinha que atingir. Para você passar no teste da continuidade. É 350 watts. Tá? 350 watts é metade de um cavalo. Então é muito esforço. Eu passei no teste. Depois eles falam qual que é, mas é muito esforço. Então assim, uma vez eu estava subindo na serra de bicicleta, e vi um cavalo lá atrás, no acostamento com o cara lá. O cavalo estava puxando o cara na charrete e eu de bicicleta. Só que eu estava cansado. Só que eu falei, o cavalo não vai pegar. O cavalo só no patinho aqui, ó. O cavalo tem um cavalo tem 750 watts. E um ser humano muito forte ele tem 500. Então se eu estava fraco ali com 250, o cavalo me passou fácil. E para alcançar o cavalo? Difícil, né? Então assim, isso é potência. Agora, no plano, uma vez o cara estava treinando o cavalo também com uma charretinha de alumínio e o cavalo deu 65 por hora. Só que ele não me pegou. Porque eu estava no plano e eu consegui ir embora. O pessoal foi jogando para o acostamento e o cavalo ia passar por cima. E eu fui embora. Eu falei, vamos ver se o cavalo vai. Mas assim, cada caso é um caso. Agora, numa subida, o cavalo tem muita força. Por isso que o motor é medido em cavalo. Cavalo de força, entendeu? Aí você fala, 2 cavalos é muita força, entendeu? Isso é potência, tá? Então isso daqui é a mesma coisa que watts, só que convertido para o motor ele fala em CV e HP, tá bom? E você vai pegar um motor aí, tá lá, na plaquinha dele. Primeira coisa que você tem que saber do motor, quantos cavalos? Entendeu? Então eu vou passar para vocês redondo, quantos cavalos. Deve ser pesquisar, não sei se você está com seu celular. Um CV. Quantos watts tem um CV? É 730 alguma coisinha. Aí vocês marcam redondo, certinho, tá bom? Para vocês saberem. Por quê? O dia que você pegar um motor aqui, deu problema na bomba aí, por exemplo. Aí você vai lá, você precisa de uma contatora, precisa de um disjuntor, certo? Quantos cavalos tem? 2. Aí você vai fazer o cálculo. 2 cavalos dá quanto? 1.400 e poucos watts. Tá ligado no que? 220? Divide. Quanta potência tem um cavalo? Divide por 220, certo? Ele vai te dar uma amperagem. Então você sabe quantos amperes você vai usar o disjuntor. É a potência instalada, tá? Só que motor a gente trabalha em watts, em cavalos, que é a mesma coisa que watts. Qual que é a pergunta? Quantas? Potência. Olha aqui. Qual a potência? Quantos watts tem um CV? Quantos watts tem um CV? Um cavalo.
735,499 MW. 735,499 watts. 735,499. 499. Então vamos arredondar isso aqui. 736. 736 watts, certo? Muito aí. 736 é forte, 736 watts tem um cavalo. Então, se você pegar 2 cavalos de potência aí, vai quase 1.500 watts. Você vai ter a sua carga, a sua amperagem que você vai trabalhar com o disjuntor. Então, tudo que você vê é um cavalo. Quando você pegar um motor, a primeira coisa que você tem que saber do motor: quantos cavalos? Às vezes ele é meio cavalo, 1 cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, entendeu? Eu já peguei motor de 100 cavalos. É gigante, é muito pesado. Só que ele trabalha 440 para cima de voltagem, para poder virar, é muito forte. Então, tem motores que é de giro, tem motores que é de força, né? Quanto mais lento o motor gira, menor a rotação, mais força ele sente. Quanto mais rápido, menos força, certo? Por quê? Porque ele tem um campo magnético, não saindo da aula, mas o motor tem um campo magnético, as bobinas. Quanto mais espaçada a bobina, você tem força na bobina, ele vai fazer isso aqui, aí ele gira e pega outra, gira e pega outra, aí ele fica muito rápido. Se ele é muito pertinho uma bobina da outra, é força, ele não embala, ele fica só na força. Né? Então, quanto mais bobina, mais enrolamento, mais forte, mais força ele tem, menos giro. Certo? Que nem um ônibus de rodoviário e um ônibus urbano. O ônibus urbano tem um câmbio reduzido, ele tem mais força, o ônibus rodoviário deslancha mais. Entendeu? Exatamente. Tá bom? Então, um CV é CV aqui, tá? Aqui é um V. É 736 watts, tá bom? Posso apagar aqui? Pode. Então tá, vamos voltar para a nossa sequência. A gente falou de voltagem, de potência e amperagem. Pega aí a segunda aula, qual foi? A gente falou sobre instalação de lâmpadas com interruptores. Isso. Exatamente. Então, nós falamos de interruptores simples, interruptor duplo, interruptor triplo, interruptor paralelo, interruptor intermediário. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi falado de interruptores? Alguma dúvida? Interruptor, quando a gente coloca um interruptor simples, você vai ligar uma lâmpada. Tem uma redinha 110 aqui passando. Vamos lá. Só recapitulando para vocês estão afiados de verdade. Isso aqui. Nós temos lá uma redinha que é 110 volts, né, que é uma fase, e um neutro. Tá? Aí eu tenho aqui uma lâmpada, certo? E um interruptor. O que vai na lâmpada? Neutro. Neutro na lâmpada. E no interruptor? Fase. E daqui do interruptor para a lâmpada? Tá. Aí eu bati aqui e a lâmpada acendeu. É isso, né? É isso. Maravilha, é isso aí. Então, o que vai na lâmpada? Então, essa é uma coisa que não pode esquecer. Porque tem pessoas, pessoal, que às vezes estão na elétrica, mas eles não se preocupam com o neutro ou a fase. Tem que aprender certo. A fase é lá no interruptor, o neutro na lâmpada. E aí sobra um fio, que é um retorno, certo? Então, aprendendo o princípio, toda vez que você pegar um problema, você vai saber resolver. Você pegou um problema de um interruptor paralelo, que a gente falou, lembra do paralelo? Que a gente falou aqui, ó. Então a gente falou de um paralelo aqui, que o paralelo ele tem 3 botãozinhos, 3 parafusinhos lá, certo? O simples é só 2. Lembra? Então paralelo você tem que ter 2 aqui, ó. Bipolar. Não, esse é o paralelo. O bipolar é 4. Bipolar entra menos. Então aqui, ó. Você tem 3 parafusinhos lá atrás do paralelo, certo? Aqui você tem a rede elétrica, que é o fase e o neutro, né? E aqui você tem uma lâmpada. O que vai na lâmpada? Neutro na lâmpada. É um princípio, acabou. Quando você pegar a instalação elétrica, você mede lá, você põe o amperímetro, o voltímetro lá, põe lá na lâmpada. A lâmpada está desligada. Se você colocar colocar o dedo no outro fio do amperímetro, colocou ele aqui, ó. Pôs lá em um lado da lâmpada, depois o dedo aqui, ó, deu voltagem, está desligada a lâmpada, está errado. A fase está lá. Não é para dar nada.
Porque seu dedo também vai para o zero. Ah, deu voltagem 30 volts, 40 volts, está errado. Porque a fase está lá. Então a fase já está direto, porque está cortando é o neutro, não pode. Então, primeira coisa, neutro na lâmpada, certo? Aí a fase, a outra ponta da lâmpada aqui, ó, no caso do paralelo, eu posso colocar ela no meio aqui. A fase vai no interruptor, não vai? Sim. Então a fase está aqui, ó, no meio do interruptor. E a lâmpada no meio do outro, certo? Aí o paralelo só unir os dois de fora. Não tem problema se você unir assim ou unir assim. Cruzar ele, não importa. Você cruzou aqui e acabou. Vem na lâmpada. Esse é o princípio. Esse é o princípio, acabou. Não tem mais o que você fazer. Então, se você está lá no paralelo, tem um interruptor aqui do outro lado, você abriu ele, um está fase, beleza. E o outro, do meio? Está a lâmpada no meio? Vai lá, segue o fio, está na lâmpada, beleza. O outro fio da lâmpada está no neutro, certo? Aí é só você pegar esses dois, segue eles. Ah, cortou no meio do caminho. Então por isso que deu problema, entendeu? Ah, tá fechadinho aqui certinho. Então aqui tem alguma coisa errada. Porque se esse fio chegar aqui e esse chegar aqui, acabou. Aqui é só seguir o princípio. Um na fase, um na lâmpada e o neutro na lâmpada. Não tem muito segredo, tá bom? A partir do momento que você aprende a teoria, acabou. Na prática é só executar. Por quê? Às vezes a gente fala assim, é simples. Você pega uma tubulação boa, tudo perfeitinho, você trabalha normal. E às vezes você pega uma tubulação toda ruim, tudo, um carro cheio de fio velho. Mas o paralelo saiu daqui, ó, e chegou lá, certo? Aqui ele tá fácil, né? Você usa fio branco, né? Aí chega lá, o cara colocou um vermelho aqui, negou com branco, aqui ele tá verde, aqui ele tá preto. Mas você fala, entendeu? O que a gente faz nesse caso? Eu vou testar um paralelo aqui. O que eu faço? Isso eu estou falando para vocês na prática. Eu vou testar um paralelo. Eu estou com essa rede aqui, ó. Esse interruptor aqui no caso. Ó. Esse interruptor aqui. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. Eu tenho esse paralelo que vai aqui, certo? Ah, ele rompeu no meio do caminho. O que eu faço aqui? Eu pego esse. Por isso que eu vou falar para vocês sobre esse multímetro. Por que multímetro? Porque ele é multi, ele é voltímetro, alicate e perímetro, tá? Tá vendo? Ó, tá ouvindo? Ele tem um teste de continuidade dentro. Então o que eu faço aqui nesse caso de paralelo? A rede está desligada, eu venho aqui, ó. Eu fecho esse fio com esse aqui, ó. Esse é o teste que eu estou falando para você. Eu fecho esses dois, certo? Se eu bater aqui, ó, ele tem que apitar. Porque aqui ele está fechado, certo? Ele tem que voltar para mim, ir lá e voltar. Eu vou fazer aqui, ó. Vai lá e volta, apitou. Ah, não está apitando, está rompido. Então você já sabe que no meio desse paralelo tem um problema. Entendeu? Ah, você pode fechar em qualquer lado. Você pode fechar aqui, abrir aqui, testar aqui, ou fecha aqui, testa aqui. Apitou. Tá ok, pode abrir ele, o paralelo está normal. Pode ver alguma coisa lá do fase do outro lado do reforço, tá? Não apitou, ele está aberto no meio do caminho. Aí você segue ele, tem que refazer, entendeu? Às vezes uma instalação dessa daqui, que nem ela vai ligar aqui, ligou a fase aqui, ó, certo? Aqui você ligou a lâmpada, tá bom? E aqui você ligou o neutro. Às vezes você perdeu a fase no meio do caminho. Aí você fica lá acima, tentando baixar e não acha. Entendeu? Se você souber o princípio, você vem aqui, a fase está aqui, você mede lá, tá? Não está chegando fase. Não está chegando fase. Tem um retorno. Então está faltando uma fase. Você joga a fase e ele volta. Às vezes aconteceu isso no cliente. E não funciona. Você abre lá sua média. Você saber na teoria fica fácil. Então você fica perdido no meio da instalação. Ah, é paralelo, mas não sabe a teoria, acabou. Tem uns eletricistas velhos que ele não sabe a teoria, entendeu? Ele sabe fazer. Ah, eu fiz, mas não sabe que o princípio é o neutro na lâmpada, a fase, entendeu? Vai funcionar do mesmo jeito. Se eu pôr a fase lá na lâmpada, se eu pôr o neutro no interruptor, entendeu? Aí ele se perde no meio do princípio, entendeu? Tem muitos casos que você está fazendo instalação que às vezes está errado. Aí o que acontece? Aqui, ó, eu tenho que ter uma fase, certo? E um retorno, não é? Aí eu quero pôr uma tomada aqui embaixo, ligada no mesmo circuito. É uma tomadinha no banheiro, a potência baixa, eu posso pôr. Aí eu vou pegar a fase, o cara pegou e pôs o neutro aqui. E a lâmpada ligou direto, certo? Com uma fase lá.
Aí eu ponho, cadê? Não tem rede, entendeu? E não dá certo, aí eu já falo, não consigo, ele não sabe o princípio, entendeu? Não funciona aqui, ou senão ele pega a fase na saída, aí só funciona na hora quando liga a luz, entendeu? Você sabe no princípio, fica tranquilo. Tá bom? Então nós falamos sobre o interruptor simples, o duplo, o triplo, o paralelo, que foi esse agora. O duplo, o triplo, ele só vai aumentando, né? A mesma coisa você vai estendendo a fase para os outros bordos, tá? E falamos sobre o intermediário, que é aquele que, para fazer um intermediário, você tem que ter o paralelo e você abre ele no meio, que ele faz o X, certo? Tomando café no meio da aula. Mas é o último dia de aula, pode? Pode, né? Aí depois nós falamos sobre... Qual foi o próximo tema? Disjuntores. Foi disjuntores, né? Nós não falamos de Fios e cabos. fios e cabos. Nós falamos dos disjuntores, suas respectivas amperagens, né? Então, o disjuntor, no caso, a gente falou de disjuntor. O disjuntor trabalha em cima do cabeamento. O disjuntor está lá para proteger a instalação, tá? O DR, no caso, ele protege o usuário. O disjuntor protege a instalação. Então, o disjuntor vai trabalhar em cima da fiação. E vocês anotaram aí. Quanto suporta o cabinho 2,5? 2,5, 21 amperes. 21 amperes. 4 milímetros, 28. Então, se eu for trabalhar num circuito de cabo 4 milímetros, eu tenho que usar um disjuntor de 25, no limite um disjuntor de 32. Por quê? Os antigos tinham 30, hoje eu não tenho, hoje é 32. Então eu posso usar esse limite que dá 4 amperzinho ali para o limite dele, entendeu? Eu posso usar um de 32. Passou disso, aí já é o cabo de 6 milímetros, tá bom? Que é um disjuntor maior, tá bom? Então, aí depois a gente falou sobre os disjuntores, nós falamos sobre DPS, falamos sobre DR. Foi na sequência? Foi. Então, o que é o DPS? Dispositivo de proteção de surto. Dispositivo de proteção de surto. Então, o dispositivo de proteção de surto, DPS, ele protege também a instalação de uma sobretensão. O que é a tensão? A tensão é 110 vezes 20. Então, você tem uma instalação aqui, cai um raio aí, ou da rede da rua vem uma sobretensão. O DPS ele vai estar ligado à terra, como eu falei para vocês. Ele é energizado, certo? Vocês têm o desenho dele aí. O DPS aqui, ó. Vou fazer um DPS bem grande, tá? Então esse DPS aqui, ó, ele é ligado na rede elétrica lá, como no quadro. Ele liga na rede elétrica, certo? Ele sai do geral, passa pelo DPS e vai para a terra. Aqui, ó, ele é ligado à terra, certo? Ele é ligado à terra. Então ele protege esse cabo aqui. Aí eu quero proteger esse aqui. Eu coloco um segundo DPS, tá bom? Sim. Liguei aqui. Aqui ele vai sair para a terra também. Ó. E se eu tiver uma terceira fase, ele protege também. Se tiver um neutro, ele protege também. Ele vai desviar essa tensão de excesso para a terra, tá bom? Ele protege a instalação. Esse DPS ele tem a potência. Então ele tem os KA. 25K, ele tem 40K, 65K. Para residência, nós usamos que tipo de DPS? 25K. Depois para loja, indústria, comércio, 40K. E depois para área aberta, local de sítio, 65K para cima, certo? Por que 65K? Quanto maior probabilidade de cair raio, quanto maior a probabilidade de uma descarga atmosférica, o DPS tem que ser de maior capacidade, tá bom? Então hoje a aula é rápida, só recapitulando. Depois nós falamos sobre o D. Nós falamos sobre o DR. O DR é o diferencial residual. É o IDR. E tem o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Qual que é a diferença? O IDR, ele trabalha protegendo o usuário, certo? Sim. Ele protege o usuário na instalação, como o DDR. Só que o IDR, ele protege o usuário e ele não é disjuntor. Ele tem a capacidade dele lá, 63 amperes, mas ele não trabalha como disjuntor. Ele trabalha como uma proteção do usuário. 30 mA
de fuga ali, ele está cortando. Agora, o DDR, ele já é os dois acoplados. Ele protege tanto a instalação, se ele for 63 A, ele vai cair com 63 A, tá? E protege ele protege o usuário e protege a fiação. Relou lá, tá dando fuga, ele pum. Por que DR? DR é diferencial residual. Eu tenho aqui uma lâmpada ligada, certo? Essa lâmpada eu alimento ela lá com uma fase e um neutro, 110 volts, tá bom? Aí essa lâmpada aqui, ela vai me gerar lá ligada a 1 ampere, tá? 1 ampere de carga. O DR lá é 30 mA, menos da metade, é bem baixinho. Então essa lâmpada aqui, ela entra uma corrente aqui, ó, ela tem lá 110, ela entrou aqui, alimentou e voltou aqui. Dentro desse circuito eu tenho 1 ampere de carga, certo? Aí porventura aqui, essa lâmpada aqui, um borne dela, alguma coisa dela encostou na lata lá, na caixinha de ferro, entendeu? Aí ela está entrando aqui, ela sai aqui, ó, e dá uma fuga. Esse 1 ampere já passa para 1,3, entendeu? Já dá essa diferença. A mesma corrente que entra, ela passa pelo aparelho, gera uma corrente e sai. Se ela der uma diferença de 30 mA, o DR desarma. Isso que é diferencial residual. Ela tem uma diferença de resíduo. Tem que entrar e sair a mesma coisa. Ah, eu encostei na lâmpada lá, ela pegou aquela corrente e vai para a terra. Ela passou por mim, ela já gerou, já alterou o circuito. Por isso que você tem um DR lá, você vai lavar a parede e joga água na tomada. A água é condutora. Aí bate água lá, o DR desarma. Ele está reconhecendo que alguém está tomando choque. Então ele corta mesmo, entendeu? Por isso que tem uns eletricistas antigos que tira esse DR daí, não precisa. Só para não desarmar. É. Ou senão você pega o neutro do DR e joga direto, que é o DR fica ativo. Nem elétrico esse cara aqui, tá pulando. Qual foi o próximo tema? Tomadas de uso específico. Tomadas de uso específico. Tem o G, Tem o E e tudo. TUG e TUI, tomada de uso específico. Ela é tomada para um uso específico, o nome já diz. Acima de 10 amperes no circuito, você faz uma tomada só para ele, certo? Isso. Que é uma tomada de uso específico. Tomada de uso geral, você tem lá uma tomada de uso geral. Dentro do circuito de tomada de uso geral, quantas tomadas eu posso colocar? 12 tomadas. Ela equivale numa área de sala, de quarto. Ela equivale a 100 watts cada um, certo? Então você pode pôr até 12 tomadas dentro de um circuito de 110. Se for colocar, passou de 10 amperes, eu tenho que fazer uma tomada específica, essa tomada específica. Se for na cozinha, eu tenho 3 tomadas, cada uma dessas tem que equivaler a 600 watts, já não é 100. Então na cozinha a norma fala que é diferente. Eu não posso pôr 12 tomadas no circuito. Se eu tiver acima de 3 já são 600. A partir da próxima tomada é 100 watts cada um. Então 3 é 600. A partir da próxima, sim. Eu tenho 5 tomadas na cozinha. 3 é 600 watts, dá 1.800. Aí 2 é 100 watts. Então dá 1.800, já dá 2.000 watts. Você tem que dividir em 2 circuitos. Então esse é o que a norma fala. Não vão confundir. A cozinha eu vou pôr 12 tomadas. Porque aí a pessoa chega lá e vai ligar um micro-ondas. O micro-ondas já passou disso. Então, considera as 3 tomadas, as 3 600 watts. Passou dali cada uma 100 watts. Mas eu quero pôr mais 10 tomadas depois das 3. Não tem problema. Você vai somar 6, 12, 18, certo? Aí você põe lá mais 10, já dá 1.800. 1.800 mais 1.000. 2.800. Divide em circuitos. E aí você faz lá. Mas a 100 vale 1.200 amperes, né? 100, não entendi. 100 watts. 100 watts, isso. Se for a de 100 watts em sala, quarto, em outras, tem sala, quarto e você pode fazer em área de serviço, cozinha e suíte, vocês colocam sempre 600 watts, essa dá uma norma. As 3, 600, a partir dali 100 watts cada uma. Quarto, sala, dependência que não tem muita carga, aí é 100 watts cada uma, você pode pôr 12. Você pode pegar 2 quartos e uma sala, você consegue colocar 12 em um circuito só para todo mundo, entendeu? Na cozinha já não dá para fazer isso. Aí nós viemos a tomada de uso específico, a tomada de uso geral, nós falamos sobre quadro de distribuição. Isso. É a quadra de distribuição.
Quadro da distribuição. Quadro da distribuição, pessoal, foi passado uma folha aqui, folha para vocês. O que sobrou dessas folhas? Essa daqui? Ah, não. Essa daqui. Essa é a... Aqui. Eu tenho ela aqui. Essa daqui é da casa, esse daqui é o quadro de distribuição. Vocês estão vendo aí, cada um tem o seu, né? Sim. Então, pega aí seu quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição aqui, ó, é um quadro que ele mais ou menos imita aquele quadro ali, tá? Sim. Que vocês têm aqui. Esse quadro não tem o DR nem o DPS, tá bom? É um quadrinho simples, é um quadro bem didático mesmo para vocês entenderem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, porque esse quadro eu coloquei dessa forma para ele ficar bem didático, tá? Então, assim, esse quadro aqui é um quadro bifásico, que ele está entrando aqui, ó. Em preto, o que está aí? Quantas fases? 12. Duas fases, um Neutro. e um Neutro. Tá, um neutro e um Terra. tá. O terra tá PE, não tá? Tá. PE, ele significa condutor PEN. É PEN, no caso. P-E-N. O que é PN? É proteção mais neutro. O terra ele é considerado um condutor de proteção, tá? Então, é um condutor PEN, tá? PEN é terra, é o proteção mais o neutro. Por que proteção mais neutro? Proteção mais neutro, por quê? Porque aqui fora, vocês têm um outro quadro aí, que é vocês têm aí uma outra folha, que tem um poste aqui, não tem? Sim. Então, nessa folha que tem um poste, está escrito aqui medidor. Tá. Então, o medidor de vocês aqui, ó, ele entra, tá vendo da rua? Tá entrando duas fases e um neutro. São precisos? 3. Eles vão descer, os dois cabinhos vão passar pelo relógio, sair do relógio e ir para o disjuntor geral. Ali vai ter um terra, certo? O terra, ele é obrigatório pela concessionária ser ligado no neutro e na caixa. Então, o terra vem de baixo, entrou naquela caixa de luz, certo? Sim. Aqui vem da rua os 3 cabos, certo? Passa pelo relógio e sai ele entra pelo relógio, sai do relógio e vai para o disjuntor. Ok. Aqui o neutro não passa pelo relógio, o neutro desce aqui, ó, passa aqui e vai direto. Eu sou obrigado a ligar esse fio terra no neutro, certo? E na caixa de luz tem um parafuso que o terra tem que ser conectado à caixa também. Então aqui, ó, o neutro com terra na caixa. Por que é PEN? Porque é proteção, certo? Mais neutro, certo? Sim. Ele é um cabo só, entendeu? Então é um sistema TNC. Por que TNC? T é terra, N é neutro, tá? T, N, tá bom? T, N. Aí quando chegar, ele é conjugado, então é o terra e o neutro conjugado, certo aqui, correto? Sim. Então tá, até aí entenderam? Terra, neutro, conjugado. Ele é um fio só, certo? Por isso que aqui, ó, ele tá PEN. Que a gente falava também em condutor PEN, que é proteção mais neutra. Certo? PEN. Quando chega no quadro da distribuição, lá dentro, aqui é o quadro, aqui eu tenho o quadro da distribuição. Então, eu vou vir só com o fio aqui, que aqui eu tenho um barramento nesse quadro, que é o barramento de neutro, certo? E aqui do outro lado eu tenho um barramento que é o barramento de terra, tá? É o terra. Aqui vai o geral, lá que é o disjuntor geral, tá bom? Esse neutro aqui, ó, aqui eu venho com as duas fases, entrei aqui. Ok, beleza. Aí esse neutro aqui, eu venho com ele aqui, certo? E eu estou vindo com terra, que é o mesmo, certo? O terra não é o mesmo lá de fora? Sim. Então, se eu entrar, meu conduíte está muito fino, tá? Eu posso entrar com ele aqui, que aqui ele é o TN, certo? C, terra e neutro conjugado, tá? Então, aí tem um outro sistema que se chama TNCS, certo? Terra, neutro, conjugado, aqui, correto? Sim. Quando chegar aqui, ó, eu não entrei com 2, eu entrei com 1, eu posso fazer isso aqui, ó, certo? Aqui eu pego esse terra, ele vai para a minha instalação, vai ligar as tomadas e aqui o neutro vai fazer a parte dele. Não se une mais, não pode, entendeu? Não pode. Se eu ligar uma lâmpada aqui e pegar o neutro, eu estou errado, não posso. Até aqui ele é conjugado, terra e neutro conjugado, certo? E o S o que é? Separado. Entendeu?
TNC, tá? Terra é neutro conjugado e separado. Então, terra, neutro, conjugado e separado. Aqui ele já separou, tá? Então, aqui o terra vai fazer o papel dele, tá? E aqui o neutro vai fazer o papel dele. Ah, vou ligar duas tomadas lá. Fase neutro, terra. Duas fases e um terra, certo? Ah, mas não é o mesmo fio? Ele é até aqui, ó. Porque aqui ele não ligou nada, entendeu? Aqui ele só aterrou o neutro, não ligou nada, não posso. Se eu ligar qualquer coisa aqui, eu não posso pegar mais ele, entendeu? Aí até o quadro, beleza. Então, por isso que ele é PEN. Saiu do quadro, cada um faz seu papel. Ele faz assim, ó. Não se une mais, entendeu? Ah, mas lá no chuveiro eu posso pegar o neutro lá, porque é o mesmo. Não, não pode, porque o neutro já passou por 10 lâmpadas lá, já passou por tomada, entendeu? Aí vai acontecer aquele caso, quebrou o fio. Aí ele começa a gerar energia. O neutro acaba sendo energizado. No caso, terra, entendeu? Então você não pode. Terra é terra, neutro é neutro. Até ali, ok. Passou dali, não pode não. Então, nós falamos sobre o quadro da distribuição. O quadro da distribuição que vocês têm aí, que é esse aqui, ele entra duas fases, um neutro e um proteção, certo? Então, ele entrou aqui, ó, ele está entrando por baixo e saindo por cima. Esse disjuntor novo não tem problema. O disjuntor antigo que tem aquele disjuntor preto, que é o sistema NEMA, ele tem lá escrito do lado, carga e linha. A linha é a entrada. Você não pode ligar a linha na carga, porque senão ele desarma. Esse daqui não, esse disjuntor mais novo, Pode ser. eu não tenho nenhum aqui, ficou lá. Aqui, ó. Esse disjuntor antigo não tem. Esse disjuntor aqui, ó. Tanto faz você entrar por aqui ou por aqui, certo? Que a gente sempre estava por cima. O disjuntor antigo é linha e carga. Ah, como que eu sei que é linha e carga? Não está escrito, está apagado. É para onde liga. Ligou, ele é a entrada em cima, certo? Você inverteu o disjuntor, você vai no lugar, o disjuntor está ao contrário. Aí o cara põe a entrada aqui. A entrada tem que ser embaixo, então o contrário vai cair para cima, entendeu? A ordem não influi. Aqui nesse caso, o disjuntor está aqui, ó, tá vendo? Ele entrou por baixo e saiu por cima. O que é em cima? Em cima é como se fosse um pente. Tá vendo aqui, ó? Não sai uma fase entrando primeira, segunda fase entrando segunda, terceira, entendeu? Vai intercalando, é um pente. E hoje você pode, dependendo do quadro, você põe um pente, que nem esse, que é um pentinho que entra em cima, ou se for um quadro na vertical, quadro maior é barramento. Você usa aquele barramento de cobre, certo? Você só vai distribuir as fases entre eles. Então aqui, ó, nós temos nesse primeiro disjuntor um circuito de tomada, certo? Sim. 3 tomadinhas. Aí desse circuito que está direto aqui, que não pode interromper, que é o neutro e o terra, sai um neutro, então a tomada é 110, certo? Tem 3 tomadas 110 no circuito. Outras 3 no outro circuito. Tem bastante tomada, ele dividiu o circuito. No outro disjuntor você tem iluminação, certo? 2 circuitinhos de iluminação em 110. A fase, o neutro e o terra. Aí você tem uma tomada 220 aqui, que é uma máquina de lavar. Um chuveiro. Um chuveiro também 220, que são circuitos separados, circuitos de uso específico. Né? E um micro-ondas aqui, um forno elétrico, também 220 volts. Então ele está bem especificado. Você pegou a rede aqui, fez a distribuição. Então, normalmente, da concessionária, ele te pede no mínimo 10 milímetros, que é 50 amperes. Então, como que eu sei? 50 amperes no geral, eu tenho que trabalhar com cabo 10. Então, o cabo 10 vem, faz a distribuição, aí eu saio. Como que eu vou saber? Esse circuito aqui, ó, não é 10 amperes no máximo? Sim. Então, ele é cabo 2,5, você vai trabalhar com 2,5 até 12 tomadas. O outro você pode pôr também 2,5. Mas não é 600 watts? Tudo bem, você divide as tomadas e pode pôr 2 circuitos de 2,5, 3. Quero pôr um circuito de 4 milímetros. Não tem problema, você pode pôr. Você tem que respeitar o limite de carga e disjuntor. Depois você vem a iluminação. Iluminação, pessoal, circuito de tomada é no mínimo cabo 2,5, que eu tinha passado para vocês. Quero fazer uma tomada e pôr no 1,5, porque a minha carga é baixa. Mas a norma fala que você tem que usar no mínimo cabo 2,5. Já a iluminação você pode usar 1,5. 1,5 milímetro. Então você pode fazer com 2,5, mas mínimo 1,5. A norma te dá essa liberdade. É tudo LED, pode problema. Mas quero pôr 1 milímetro. Não, a norma fala que é a partir de 1,5, tá bom?
É o circuito de iluminação, tem dois aqui. E o circuito de 220 aqui no caso, tem uma máquina de lavar, uma secadora e tem o chuveiro. Você vai trabalhar de acordo com a carga. É igual o que eu coloquei lá, a lâmpada de LED, né? Aí eu usei o 2,5, não tem... Não tem problema. Porque assim, pela norma, você pode usar até 1,5. Tá. Abaixo de 1,5 não. Ah, mas eu tô com um fio lá, que nem esse refletor aqui, ó. Ó, tô com o refletor ligado aqui, pessoal. O que acontece, ó? Só para vocês verem. Tá vendo aqui? Ele tá com fio de 1,5 milímetro. Olha o que o fabricante manda, meu amigo. Olha de... isso aqui. É um 0,50. Nossa. Aí você fala assim, mas a rede não... Sim, o fabricante ele trabalha em cima da amperagem dele. Em cima da potência dele, que isso daqui é um refletor de 100 watts. Tá? 100 potência... Trabalha com 100 watts. Então se você pegar 100 watts em 110, ele vai dar 1 ampere e pouquinho. Aí ele fala, então vou pôr um caminho de 0,50 que aguenta. Mas você não pode. O fabricante ele trabalha em cima da carga dele. Você tem uma norma, certo? Por isso que às vezes você pega um fio de chuveiro, ele pede lá 6 milímetros e ele está com um rabicho de 4. Entendeu? Por quê? O fabricante está trabalhando em cima do limite. Entendeu? Você não vai pôr um de 4 milímetros, seu cabo tem uma distância maior. Entendeu? Por isso que o aparelho tem que estar aterrado, tudo bonitinho. Porque se amanhã der problema... Ah, mas o fabricante mandou 4 milímetros, mas o chuveiro estava aterrado, ele já está ligado errado, então como é que você vai reclamar? Você tem que ligar certo, fazer certo, para você poder também ter os seus direitos, certo? Isso. Então nós falamos do quadro da distribuição. Alguma dúvida sobre o quadro da distribuição aqui? Energia. Padrão de entrada nós falamos, foi isso? E depois nós falamos sobre emendas, né? Padrão de entrada, pessoal, só lembrando a todos aqui, que no dia 26 nós vamos ter uma palestra sobre padrão de entrada na FIC Elétrica, na Vila Galvão, em Guarulhos. São todos convidados, só que tem que ligar antes, entrar em contato com a FIC Elétrica, que lá vai ter um banner falando do horário. Essa palestra vai ter duração de 1 hora. Então nós vamos falar do padrão de entrada, padrão Enel e padrão Bandeirante. A gente não vai entrar no Electro nem no CPFL. Vai falar de Bandeirante e de Enel, tá bom, pessoal? Então o padrão, que no caso é esse aqui, ó, o padrão que está nessa folha de vocês, tá? Ele faz ali o ramal de ligação da rua, ele faz a junção, né, a coligação com o ramal da bengala do cliente. Então, vem da rua, liga aquele cabo de alumínio que eu passei para vocês, que ele é conectado com um conector bimetálico, desceu, passa por relógio e entra. Então, o padrão, esse poste aqui, ó, ele tem que ser um poste hoje quadrado, galvanizado, tá bom? Antigamente era redondo, hoje esse poste é quadrado, galvanizado. Essa caixa aqui embaixo, ela tem que ter uma altura, que é no mínimo 1,65 1,65 no mínimo, 1,65 m e no máximo 1,90 em cima dela, 1,65 de mínimo e 1,90 de máximo, que é a altura da Do caixa, chão, é. tá bom? E o 40 do chão, né? Do poste, né? O poste, ele é enterrado 1,40 m. 1,40 m. Esse poste aqui, ele tem 7 metros e meio, 1,65. então ele fica com 6 metros e 75. 6 metros e 10 para cima, certo? 1,40 para baixo. E a caixa tem 1,65 de mínimo, 1,90 de máximo. Qual o cabo que eu uso aqui? O cabo que a concessionária te pede de mínimo uma residência é cabo 10 milímetros que aguenta 50 amperes. Certo? Então assim, cabo 10 milímetros aguenta 50 amperes. Isso é o mínimo. Ah, minha carga passa de 50 amperes. Aí você vai fazer lá uma relação de carga, passou, aí pula para cabo 16 milímetros, que aguenta até 63. Isso, até 63. Passou, vai para cabo 25. Passou, você tem que fazer um projeto, porque a sua rede já está um pouco acima de uma residência. Então você faz um projeto e altera a caixa. E vai aumentando assim por diante. Mas uma residência comum, até cabo 25 ela segura, tranquilo. Então nós temos o ramal da rua, que esse ramal é de alumínio que eu mostrei para vocês, tá? Esse cabo vem aqui e é ligado no cabo de cobre através do conector que é bimetálico. E temos o aterramento, que o aterramento eu até falei agora para vocês. Ele é obrigatório, você tem que ter uma caixa de inspeção em cima. Esse terra, ele é ligado com um cabo verde, tá? Obrigatório, o cabo terra é verde. Então quando você abre uma instalação, se ela estiver correta, tudo certinho, o verde ao longo da instalação é terra. Ah, mas eu não tenho. Ele é terra. Agora, se você medir lá e ele tiver como uma fase, está errado. Quem fez está errado.
certo? Ele não pode ter energia. O verde é terra, assim como o neutro é azul. Isso é norma, tá bom, pessoal? Então você fez o aterramento, ligou o aterramento no neutro, o neutro ligou na caixa, conjugou, ali é um sistema de proteção PEM, entrou, cada um faz sua parte lá dentro. A conexão desses cabos na rua é feita através de um conector bimetálico, que é alumínio e cobre. Alumínio e cobre não dá certo, ele cria uma reação química. Tá? Então falamos sobre o padrão de entrada. Tá? Depois do padrão nós fizemos as emendas. Quais eram os tipos de emenda que nós tínhamos? Rato, Depois, Derivação. derivação, prolongamento, emenda charrua. charrua. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre emenda aqui, pessoal? Não. Nenhuma dúvida? Porque a emenda, numa instalação elétrica, ela é o principal. Se você não tiver uma emenda bem feita, a partir daqui mesmo, a partir daqui. Se isso daqui não tiver bem feito, no partido lá de fora, a conexão, tudo certinho, você já entra com uma rede deficiente. Então, a primeira coisa é a emenda. Se você quer saber do eletricista, abre para a distribuição e abre uma emenda lá. Se tiver 100 emenda, tá igual. Porque a emenda é a assinatura do eletricista, não tem como. Ele não vai fazer uma de um jeito, outra do outro, uma para frente, uma para trás, uma para direita e para esquerda. Vocês sabem aqui, se você fizer uma emenda, ela é igual. Tá? Pode fazer 100 emendas, é igual. A não ser que você aprimore, aprenda direito, eu quero mudar, eu tenho que mudar. Se não, é o que há. Tem pessoa que torce o fio para trás. Tá certo? Apertou, tá certinho, travou, maravilha. Tem que lançar para frente e para trás. O importante é fazer certo, tá bom? E no caso aqui, ó, nós vamos para os circuitos terminais da casa, que é esse aqui. Esse circuito aqui ele é um quadro aberto, ele está entrando na rede e está saindo. Os disjuntores unipolar, que é uma fase, certo? E os bipolares, que são duas fases. Aqui, ó, entrou, passou pelo relógio, aterrou, entrou para o quadro, certo? Entrou para o quadro, são os circuitos terminais, ó. Iluminação, tá vendo? Um circuito de iluminação, tá aqui. 2. O circuitinho de tomada tá aqui, ó. Sim. O circuito do chuveiro, é uma instalação simples, tá bom? Uma instalação super simples. Então você fez a distribuição do circuito correto, cada um dentro dos seus devidos lugares. O cara poderia chegar aqui e colocar um fio só? Pode, ele vai funcionar. Só que errado. Você desligou a casa, você desliga tudo e assim por diante. Cada um tem que ter seu circuito, tá bom? Protegido pelos seus disjuntores também, tudo certinho. Correto, pessoal? Alguma dúvida sobre emenda, sobre a distribuição da casa? Porque a distribuição da casa nada mais é do que a junção de tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou é uma somatória, você só vai juntar tudo ali e fazer a instalação, fazer as distribuições, tá bom? Então eu quero passar para vocês, falar para vocês sobre esse aparelho aqui, ó. Isso daqui é um multímetro, tá? Um multímetro digital. Por que ele é multímetro? É multímetro porque ele é multi, tá? Ele é multi. Então ele tem aqui, ó, no meio aqui, ele tem uma tecla aqui, tá? No meio aqui, é como esse aqui, ó. Como é que esse multímetro aqui? Esse multímetro aqui, ó, ele tem aqui o off, tá no meio, em cima e embaixo, off, tá bom? Aí aqui, ó, ele tá ACA, então vocês vão anotar aí, ó, ACA. Multímetro. ACA. Vamos colocar aí, multímetro. ACA. O que é o ACA? O ACA aqui, ó, nesse multímetro, ele está 200, ele tem uma escala de 200 e uma de 1000, tá? 1000. O que é isso aqui? É isso aqui, ó, para você medir a amperagem. Então, ele tem 1000 aqui, mas você não vai colocar 1000, esse alicate no 1000 ampere. Normalmente a gente põe... Também serve. Também esse aqui também é a mesma coisa. São fabricantes diferentes, tá? Deixa eu ver aqui. São fabricantes diferentes. Mas é o mesmo objetivo. Um segura mais carga, é mais isolado, tá? O outro é um pouco mais simples, mas é a mesma função. Ele trabalha a mesma função. O que acontece? Ele tem aqui, ó, no ACA 200 e 1000. Escala de 200 e escala de 1000. O que é o ACA? É a amperagem corrente alternada, tá? Corrente
alternada. Por que corrente alternada? Porque a corrente, ela alterna, tá? Essa é a corrente alternada. A outra escala que ele mede na corrente contínua. Então, corrente contínua é a corrente direta. Nesse caso aqui que a gente está falando de corrente alternada, é o que a gente usa na instalação normal. Tá? Corrente direta é corrente de bateria, pilha, outra coisa. Eu vou falar para vocês. Então, a ACA, só para vocês entenderem quando vocês pegarem um multímetro, tá bom? Por que eu estou passando isso para vocês? Porque esse multímetro aqui, ó, ele vai ficar para vocês na Gênesis. Lembra que eu falei que ia fazer um sorteio? Eu não vou fazer o sorteio. Por quê? Esse multímetro, lembra que era um meterzinho pequeno? Esse meter, ele ia medir só a voltagem. Para vocês, ele ia trabalhar com voltagem e continuidade. E o multímetro, o amperímetro aqui, ele é mais útil. Ele vai medir a amperagem e vai medir a voltagem também, na escala que eu vou passar para vocês. Então, vocês têm que aprender para quê? Isso aqui vai ficar na comunidade, porque é muito mais útil. Sim. Amanhã você sai, você vai levar um amperímetro, a comunidade precisa mais. E vocês vão ter condições de comprar isso daqui, tá? Porque tem um multímetro de vários preços. Então vocês vão. O importante é você saber usar. Vai estar aqui, vai estar disponível. Tá bom? Todos vocês vão poder usar. Tá? Então, o que acontece? Ele está lá. ACA, amperagem corrente alternada. Então, você, quero medir a corrente, está lá passando no chuveiro, está caindo no disjuntor, quero ver quantos amperes ele vai me dar. Você põe lá, que nem eu. Aqui, vou colocar na corrente 200. Vamos ver quantos amperes. Isso aqui é LED, é muito fraco. Ó, praticamente nem marca. Ó, porque, olha lá, deu 0. Vou colocar na menor escala, que é um LED de 100 watts só. Lembra que eu falei da mais ou menos 1 ampere? Ó, meio ampere, 0,05. Tá? Ó, 500 miliamperes ele está dando aqui, ó, de carga. Então, eu vou colocar no chuveiro, ele vai dar lá 30 amperes. 32, 25, tá? Ele vai ler a amperagem que está lá. Por quê? Meu disjuntor está caindo. De quanto que é o disjuntor lá? O disjuntor é 30. Está dando 25 que ele está caindo. Está com defeito o disjuntor. Certo? O meu disjuntor é 25, está dando 30. A carga está 5. Nós temos que pôr um disjuntor de 32, maior, para poder. Tem que estar sempre abaixo. O disjuntor tem que trabalhar acima do que está marcando aqui. Então, a ACA é a corrente, quando você for medir corrente, tá? Ele tem duas escalas, você vai usar sempre a de 200, que é a escala de 1000 é para outro tipo de quadro, que é 1000 amperes. Esse aqui é até 200, então vai medir 10, 20, até 200 é isso aqui, ok? Depois ele tem uma outra escala aqui, que é a que vocês vão mais usar, que é a ACV. ACV, tá? ACV, a mesma coisa, é alternada, tá? Alternada, aqui é a voltagem, então nós vamos trabalhar com a tensão alternada, a tensão é alternada, tá? Corrente, voltagem. Alternada, corrente, voltagem. Alternada, corrente, voltagem. Depois você vai trabalhar com corrente, corrente direta é a DCV, eu vou passar para vocês. Então nós vamos trabalhar com ACV, que é a rede que a gente vai trabalhar, que é a rede alternada da instalação elétrica, voltagem, 110, 220. Então, a alternada, tudo que ela só tem uma escala aqui que é 750 volts. Tem um outro perímetro aqui que acho que ele chega até 1000 volts. Esse daqui ele vai mais. Ele chega a 1000 volts. Esse daqui, ele trabalha limitado em 750. Mas poderia ser aqui 440, que é o máximo de voltagem que vai pegar. Tá? 750 é só para ilustração mesmo. Que em rede assim você vai trabalhar no máximo 220. Depois tem rede 380 e 440, mas já é mais difícil de pegar. Então, essa daqui, alternada, corrente voltagem. Tá? Seria a voltagem alternada, tá bom? Que é a que a gente vai usar normal em tomada. Vai até 750 volts. Então eu vou colocar aqui, vamos ver quanto que ela vai estar dando. (120). Aumentou, não estava 119. Então é a voltagem alternada.
tá? Essa, toda vez que for medir uma tomada, você tem que colocar nessa escala, certo? Que ela trabalha até 750 volts. Até 750 É. volts. Depois tem DCV, tá? DCV é a corrente direta, que é a corrente contínua. DCV. É, que é a corrente direta. Direta, corrente e voltagem, tá? Então a corrente direta, a corrente contínua. Isso daqui, o que eu vou medir aqui? A bateria do carro, tá? Bateria, carro, ou pilha, corrente direta, corrente e voltagem. É a corrente alternada, é a corrente direta. Você não vai usar para tomada, certo? Bateria. Bateria de carro, pilha, é corrente direta. Que chama corrente contínua também. Agora, corrente alternada, por isso que eu estou falando para vocês. A única coisa que vocês vão usar, vocês vão aprender, mas a única coisa que vocês vão usar aqui é a amperagem, tá? E a voltagem. A não ser que você queira medir a bateria do carro. Ah, vamos ver lá. Aí você põe no DCV, tá? O ACV é o alternada, o D é o direto, tá? Então sempre no A que é para formar. Tem aparelho desse daqui, que às vezes você inverte, você pode queimar ele, né? Tem aparelho que não, que nem esse aqui você pode pôr qualquer voltagem lá, cair, ele não queima, não tem problema. Os antigos que queimavam. Então você vai trabalhar essas três escalas, ACA, ACV e DCV. Do outro lado dele aqui é a mesma coisa. Então se eu estou aqui ó, no ACV, aqui também tem ACV, certo? Ele tem os dois lados. Eu estou aqui ó, no ACA, aqui ele está no ACA também, certo? Aí ele tem aqui, ele tem tipo de um sininho aqui, certo? Ó. Ó, vê? É tipo uma sinetinha. O que é isso aqui? É para você testar a continuidade, certo? Ah, eu quero testar a lâmpada antiga de filamento lá. Ela vai passar por aqui e voltar aqui. Então você bateu lá. Se ela estiver boa, certo? Quero medir uma resistência do chuveiro. Você vai lá no chuveiro, você coloca... O que você faz? Chuveiro frio, desliga a energia elétrica, desliguei o disjuntor lá. Aí eu vou lá no disjuntor, tá? Com ele desligado, não ligado. Tá? Desliguei o disjuntor, quero testar para ver se ele está bom. Você coloca isso daqui ó, no borne do disjuntor embaixo, desligado. Daqui vai para o chuveiro, certo? Ele vai sair as duas fases, vai passar por dentro do chuveiro e vai voltar, não vai? Então você abre o chuveiro lá. Apitou quando você abriu? E tá bom. Seu circuito está bom e seu chuveiro está funcionando na resistência. Então, deixa eu tocar o problema, certo? Apitou. Então, ele serve de continuidade, entendeu? Tem outro continuidade, que é o sininho que está aqui. Que ele tem esse símbolo aqui, ó, que é o do on. Ele tem esse símbolo aqui, ó, que é um sininho, que é um símbolo sonoro, que eu não sei desenhar muito bem aqui, ó. Vamos ver. Ele tem aqui, vamos ver, tem esse símbolo aqui, tá? Que é tipo um símbolo sonoro, que é a continuidade, certo? Aí ele tem o on, que é isso aqui, ó. O on é esse símbolo aqui, ó, que é a lei de Ohm, que a gente não vai entrar aqui. Fala sobre resistência elétrica, lei de Ohm. É o ômega que chama, tá? A gente é Ohm, mas ele é denominado ômega. Ele tem 20K. 20 mil ohms embaixo. É 20 mil ohms, não, é 20 mil ohms. Ele é a mesma coisa do sininho, só que ele não apita. Ó. Ele vai te falar quanto você tem de resistência, tipo num carro. Ele serve também de continuidade, entendeu? É a mesma coisa. Só que isso aqui é para medir a resistência elétrica. Tá? Porque toda resistência, ele tem tantos ohms, entendeu? Em resistência. A gente não vai entrar nisso, mas para vocês aprenderem. Agora, esses outros dois vermelhinhos também é a mesma coisa. É um ohmímetro, só que é para componentes bem de baixa resistência, certo? Então isso aqui não se usa. Na elétrica você não vai usar isso aqui. Esses dois vermelhos aqui, ó, aqui e aqui. Você vai usar só essa parte branca aqui, certo? Sim. Que é a parte que nós denominamos aqui. Então aqui, ó, você vai ter lá um sininho lá que está 200 e o sininho, certo? E embaixo 20K, aqui é 200 ohms e aqui ó, é 20
K. O que é K na elétrica? É 1000. Então aqui é 200 ohms e 20.000 ohms, entendeu? É o que está aqui, ponto. É só isso que vai ser usado. Essa parte vermelha não vai ser usada no caso de vocês. Então eu quero medir a voltagem. No que eu coloco aqui? Qual a escala? CV. Pra ser A. ACV. ACV.